O Internacional já está no Mato Grosso para a maratona final do Campeonato Brasileiro e tem um desfalque de última hora e um titular que está fora da temporada 2023. A gente fala também de uma informação muito importante que envolve o futuro do técnico argentino Eduardo Cudê na próxima temporada e quem sabe o Inter já tendo um plano B para o cargo de comando técnico em 2024 no Internacional. A gente fala muito também sobre a citação de Luizito Soares, atacante do Grêmio, referente ao Internacional, e uma reunião importante que o Inter terá lá no Mato Grosso com o investidor para 2024. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar muito do que foi o noticiário do Internacional nesse dia 28 de novembro, nesta terça-feira, porque o Inter fechou a preparação e já está no Mato Grosso para o jogo de amanhã contra o Cuiabá, jogo importantíssimo, quem sabe para confirmar uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Mas tem desfalque de última hora no time do técnico Eduardo Cudê e um jogador titular que já está fora da temporada. A gente fala muito também sobre o futuro do técnico do Internacional, porque ele desperta mais uma vez o interesse de um clube argentino e o Inter pode ter já o plano B para a próxima temporada. A gente fala da citação do atacante do Grêmio referente ao Internacional e uma reunião muito importante com o investidor para a próxima temporada. Mas antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com. Inclusive estava dando uma olhada, porque amanhã tem esse jogo importantíssimo entre Inter e Cuiabá. Cuiabá e Inter, e de fato as odds estão muito boas, tá? Uma vitória do Cuiabá tá pagando 2,66, uma vitória do Inter tá pagando 3. Ou seja, eu botei 10 pila, ganhei 30 lá na KTO, o empate tá pagando 2,90. Inclusive, sobre isso, eu acho que o Inter não perde amanhã pro Cuiabá. Acho que essa reta final, agora com o Inter confirmado na Série A do futebol brasileiro, com a vitória contra o Bragantino por 1-0 no último domingo lá no estádio Beira-Rio, eu iria de empate ou Inter. Chance dupla. Não tem chance de perder. É só se o Cuiabá ganhar e é muito difícil que isso aconteça. Um empate ou Inter tá pagando 1,46, quase 1,5. Então vai lá na KTO, usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e dá uma brincada e, claro, sai com dinheiro no bolso, tá certo? Bom, pessoal, vamos falar desse dia 28 de novembro, essa terça-feira no noticiário do Inter, porque o Colorado já está no Mato Grosso para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Lembrando, o Inter 11º colocado, 46 pontos. O Cuiabá é o 9º. Tá na frente do Inter. Caso o Inter vença, vai a 49 e pode ultrapassar o Cuiabá, pode ultrapassar o São Paulo, que pega o Bahia lá em Salvador, na Fonte Nova. Então é um jogo que, vamos lá, ainda assim tem importância pro Internacional, tá certo? Vamos lá, em relação ao time para essa partida, tem uma baixa muito importante. Vocês vão lembrar, no vídeo de ontem à noite eu estava no CT Parque Gigante na atividade que só o aquecimento foi aberto para a imprensa, o treino foi fechado, mas dentro do que eu colhi de informações, o Vitão já não tinha participado desse treinamento. Ele teve um desconforto na coxa esquerda no primeiro tempo do jogo contra o Bragantino. Hoje ele fez um novo exame de imagem antes da viagem da delegação para o Mato Grosso e teve apontada uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele está fora da temporada do Internacional. Bem verdade que são os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, agora contra o Cuiabá no sábado, contra o Corinthians em São Paulo na Neoquímica Arena e na outra quarta-feira contra o Botafogo, a última rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo no estádio Beira-Rio. O Vitão tá fora da temporada com essa lesão muscular na coxa esquerda. O Ener Valencia, que preocupava também, ele teve um desconforto na coxa direita, que já tinha acontecido inclusive contra o Palmeiras antes da data FIFA, naquela derrota lá em Barueri por 3-0, voltou a sentir a coxa direita depois de fazer o gol da vitória do Inter por 1-0 contra o Red Bull Bragantino, não está fora da partida. Hoje ele treinou normalmente, ontem ele ficou na academia por precaução do Inter, hoje trabalhou normalmente, viajou com a delegação. Vocês estão vendo aí no lado a lista de relacionados do Inter, que não conta com o Vitão, então fora da temporada, conta com o Ener Valencia, que viajou com a delegação, e não conta mais uma vez com o Dalbert e com o Gumalo. Seguem trabalhando de forma separada no CT Parque Gigante. Quem sabe na última rodada contra o Botafogo possam ser opções para o Cudê no banco de reservas. Dessa forma, o time deve ser
quase perto do ideal que a gente viu nessa temporada, principalmente na campanha da Libertadores, com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Igor Gomes na vaga do Vitão e o Mercado a dupla de zaga, e o René na lateral esquerda. No meio de campo, Johnny o primeiro volante, Arangues mais à frente, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. Lembrando, Alan Patrick e Arangues estão retornando ao time titular do técnico Eduardo Cudê, voltando de suspensão. Essa viagem, pessoal, também é muito importante para o Mato Grosso. Por quê? O Internacional confirma, e eu conversei com pessoas importantes do futebol do Inter hoje, que me garantiram que sim, vai haver, se não um jantar, uma reunião, enfim, um contato com Elusmar Maggi, empresário lá do Mato Grosso, Colorado. Vocês vão lembrar, foi ele que colocou R$1 milhão, por exemplo, para o Inter ter o Rodinei naquela partida decisiva, que o Rodinei até acabou expulso contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em 2021. Bom, o Elusmar Maggi também não é novidade, enquanto Delcir Sonda é apoiador do candidato à eleição à presidência do Inter, Roberto Melo, o Elusmar Maggi está apoiando a reeleição e a candidatura do atual presidente do clube, Alessandro Barcelos, e será um investidor do Inter caso Alessandro Barcelos seja reeleito para o próximo triênio, os próximos 3 anos. Bom, o Elusmar Maggi mora no Mato Grosso e vai ter um contato com a direção do Internacional, uma reunião. Se é que essa reunião, no momento que eu estou gravando agora, 8h40 da noite, já não está acontecendo porque o Inter chegou no final da tarde. Ela pode acontecer hoje à noite. Ele estará amanhã na Arena Pantanal para acompanhar essa partida entre Cuiabá e Inter e um dos camarotes com a direção do Internacional. Pode até acontecer depois da partida, porque o Inter fica lá no Mato Grosso, fica na quinta-feira, treina por lá, no CT do Cuiabá, depois treina pela manhã ainda no Mato Grosso e viaja para São Paulo para o jogo do final de semana contra o Corinthians. Então, mais uma aproximação, aliás, muito importante entre a direção do Internacional e o investidor Elusmar Maggi, que promete investimentos no clube na próxima temporada, tá certo? Bom, avançando, pessoal, uma informação muito importante que veio hoje à tarde e que a gente foi atrás e tem alguns detalhes e bastidores para trazer aqui para vocês, tá? O Cristiano Silva, repórter muito bem informado da Rádio Guaíba, trouxe hoje no programa do meio-dia o Ganhando o Jogo, de que o Inter teria um plano B caso Eduardo Cudê não fique para a próxima temporada. O Cristiano trouxe que o Racing ainda está interessado. Vocês vão lembrar, cerca de 1 mês e meio atrás, eu trouxe aqui no canal, inclusive nos meus espaços na Rádio e TV Bandeirantes, de que o Racing queria repatriar o Cudê. O Cudê tem uma história longa com o Racing, tirou o Racing de uma fila de mais de 40 anos sem vencer o campeonato argentino por lá. Depois ele, inclusive, veio para o Inter no final de 19, início da temporada 2020. O Racing teve um interesse recente, teve um contato com o Cudê depois da eliminação da Libertadores e depois da vitória por 3-2 no Clássico Grenal. E segundo o Cristiano, o Racing ainda estaria interessado no Eduardo Cudê. E que o candidato à reeleição e o atual presidente do clube, mais importante ainda é a situação, né? O candidato Alessandro Barcelos teria uma ideia do Lúcio Gonzalez, hoje auxiliar, braço direito do Eduardo Cudê, assumir como técnico do Internacional, caso o Cudê ou aceite uma proposta da Argentina ou não fique para a próxima temporada. É importante dizer que o Lúcio Gonzalez tem uma carreira ainda curta como treinador. Ele comandou um pouco o Atlético Paranaense, depois de ter sido auxiliar por lá, e comandou principalmente o Ceará. Não teve uma boa passagem nas duas equipes, tanto que foi desligado do Ceará na temporada passada. Hoje, como braço direito do Eduardo Cudê na sua comissão técnica, ele vem dando muito certo. Eu conversei com algumas pessoas, tá? E elas me garantiram que isso não deve acontecer, até porque a discussão sobre renovação do Cudê ainda não está tão forte. Todas as partes garantem que vão aguardar o término do Campeonato Brasileiro no dia 6 de dezembro e vão aguardar a eleição do Inter no dia 9 de dezembro, que vai definir quem será o mandatário do clube pelos próximos 3 anos. Mas é uma informação muito importante porque, vamos lá, Lúcio Gonzalez já foi técnico, não seria uma experiência nova para ele, mas ele ainda tem nessa função uma carreira, de certa forma, ainda curta. E aí eu conversei com essas pessoas e elas me disseram: Lucas, calma, vamos esperar terminar o Campeonato Brasileiro, vamos definir quem vai ser o presidente do clube, vamos definir primeiro se o Cudê vai ficar ou não vai, se ele vai ter proposta da Europa, como já teve naquele caso do Celta de Vigo quando estava aqui no Internacional, tá certo? Bom, pessoal, pra gente fechar, uma citação que chamou a atenção de muita gente, uma galera veio me perguntar porque o Soares, hoje Luizito Soares, atacante uruguaio do Grêmio, vocês vão lembrar, a gente trouxe uma informação exclusiva na Rádio Bandeirantes no final do ano passado, eu e o Diogo Rossi, de que o Soares tinha sido oferecido por um grupo de empresários para o Inter, depois da negociação ter sido frustrada com o Grêmio, ele foi oferecido para o Inter avaliou, viu que era um jogador, de certa forma, muito caro. O Inter nunca vai confirmar essa informação, e é natural que o Inter não confirme essa informação, até porque ele deu muito certo com a camisa do Grêmio no fim das contas. Mas o Soares,
hoje, ele recebeu uma medalha de mérito farroupilha, que é dada para aqueles que contribuíram com o desenvolvimento do povo gaúcho. Ele teve aí, obviamente, uma repercussão muito grande jogando pelo rival, jogando pelo Grêmio. E na tarde dessa terça, um evento aconteceu na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Ele ganhou essa medalha de honra e ele fez um discurso bastante emocionado, em que ele cita a torcida, inclusive, do Internacional, dizendo que ele teve um carinho muito grande do povo gaúcho, teve um carinho, de certa forma, até de torcedores do Internacional, que por mais que ele tenha feito gols no Clássico, ainda assim, ele fez um gol, inclusive, na derrota por 3-2 pro Inter no estádio Beira-Rio, recentemente, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ele tinha um carinho muito grande pelo povo do Rio Grande do Sul, tirava foto com torcedores do Inter, enfim, mas ele acaba citando o Internacional também de uma forma carinhosa muito mais com o povo do Rio Grande do Sul, mas também nesse cenário envolvendo o Internacional. O que tu achou disso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.